Pessoal, antes de vocês assistirem o vídeo, só quero pedir desculpas aqui, porque eu não sei por qual razão, mas a qualidade do vídeo que eu gravei na câmera ficou uma bosta. Eu não sei porquê, não sei o que aconteceu, mas eu já peço desculpas aqui a vocês por conta disso, tá bom? Mas espero que ainda assim vocês consigam curtir o vídeo aí, beleza? Vamos lá, vamos falar da série do Demolidor, que é o que importa. Meus amigos, que alegria, porque estamos aqui hoje iniciando uma nova fase de conteúdos nesse canal, já que finalmente a Dona Marvel liberou pra gente. Tivemos aí a estreia de Demolidor Renascido e olha, cara, que coisa fantástica, que coisa fenomenal. Se você era daqueles que estava muito preocupado com o que a Marvel iria fazer do personagem agora, fica tranquilo, porque o bicho tá bruto. E só nesses 2 episódios iniciais nós tivemos cenas de luta e ação que parecem terem sido retiradas diretamente dos quadrinhos do personagem. Atuações e diálogos muito bem construídos com aquele elenco de primeira que a gente já conhece. E um nível de violência gráfica tão bom ou até maior, eu diria, do que quando a série era exclusiva da Netflix. E tudo isso com um novo plot, onde o tema do vigilantismo, a política e a segurança pública vão se misturar numa trama que promete surpreender a cada episódio. E é por isso que hoje estamos aqui e estaremos aqui semana a semana com vocês, episódio a episódio de Demolidor Renascido, tá bom? E já nesse vídeo de estreia, né, do nosso conteúdo sobre a série, nós vamos tratar dos 2 episódios iniciais que foram disponibilizados. Então deve ser um vídeo que vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu acredito que vai dar pra gente pegar ali um plano geral dos acontecimentos da história até aqui, tá? Eu não vou pautar os acontecimentos de maneira cronológica, prefiro juntar tudo aqui em um único bolo, que eu acho que fica melhor da gente entender, né, qual é a proposta, porque pelo que foi apresentado até agora, já dá para imaginar o que vem por aí. Então vamos lá, gente. Antes de entrar diretamente, tá, no que esses episódios iniciais mostraram, eu acho importante a gente fazer uma pequena contextualização histórica da série, porque nós temos a fase Netflix e a fase MCU agora, né? Lembrando que ela era uma série original dos personagens da Marvel, daquele grupo dos Defensores, né, o Punho de Ferro, Luke Cage, Jessica Jones e o Demolidor, né, e posteriormente o Justiceiro, saíram da Netflix e retornaram ali, né, os direitos retornaram para o Marvel Studios. Então durante muito tempo ficou aquela incógnita, será que vai ser uma continuação direta, vai ser uma inspiração, vai ser meio que um reboot? E não, depois a Marvel bateu o martelo e é uma continuação direta, tá, gente? Tudo que rolou na Netflix vale para essa série nova, só deixando isso muito bem claro. E o que a Marvel usa para introduzir esses personagens é algo que aconteceu no seu próprio universo, muito providencial, né, que abre ali margem realmente para você trazer diversos acontecimentos. Eu estou falando do quê? Estou falando do blip do Thanos, quando ele some com metade da vida na Terra e no universo e 6 anos depois traz todo mundo de volta, né? Tanto o Rei do Crime, mais ainda, né, como o Demolidor, já estão inseridos nesse contexto. Porque o que a gente viu na Netflix? Como é que a série termina lá na sua 3ª temporada? Nós tivemos um acordo de cavaleiros, né, se é que a gente pode chamar assim, entre o Rei do Crime e o Demolidor. O pau comeu entre eles ali, a gente tem aquela luta final do Rei do Crime, o Demolidor e o Mercenário. E no fim o Matt fala pra ele, olha, eu não vou mexer com a sua família, eu não vou mexer com a Vanessa, e você não vai mexer com os meus amigos, porque até então o Rei do Crime já sabia a identidade do Matt Murdock. Então ele falou, olha, você não mexe com os meus, eu não mexo com os seus, cada um anda na sua e um vai ficar de olho no outro. É mais ou menos o que eles fizeram ali, esse acordo. Veio o blip do Thanos, a gente vê na série do Gavião Arqueiro que o Rei do Crime perdeu tudo. Né, toda a sua estrutura de poder, todos os seus conchavos ali, né, tudo que ele tinha de influência e poder do crime organizado ruiu, né, já que o mundo mudou, as coisas, né, se deterioraram, tudo era diferente e o Rei do Crime perdeu tudo. A gente não sabe se o Demolidor sumiu durante o blip, eu acho que isso não está claro ainda, mas o Rei do Crime ficou e ele tentou se reestruturar. É o que a gente vê na série do Gavião Arqueiro, quando ele aparece, né, inclusive de uma maneira mais caricata, mais próxima com o que ele é nos quadrinhos, né, mostrando que ele está começando do zero. No final da série do Gavião Arqueiro, ele ganha aquele tiro, né, a Echo dá aquele tiro nele, que vai deixar ele em coma, se recuperando, e é quando a gente vê o retorno dele, já com uma certa estrutura de poder,
na série da própria Echo, né, que termina. Eu sei que a série da Echo não é assim tão legal, mas ela é importante se você quer entender mais do arco de evolução do Rei do Crime. A série da Echo termina com ele realmente tendo essa visão de que, olha, o mundo é diferente, as coisas mudaram, né? É como se fosse assim, é como se fosse os personagens falando pro público que, olha, a gente saiu do universo da Netflix, que era mais realista, mais pé no chão, e a gente veio para esse novo universo com super-heróis, magia, multiverso, viagem no tempo. Então as coisas são diferentes, né? E no final da série da Echo, o rei tem esse insight de que, olha, para eu fazer algo diferente, eu preciso exercer um novo tipo de poder, um novo tipo de influência, e é por isso que eu vou para a política, né? Então é aqui que termina o arco do Rei do Crime. Já o Demolidor não, ele continuou atuando. A gente vê a participação dele na série da She-Hulk e na série da própria Echo, usando uniformes diferentes, aquele uniforme lindíssimo, né, amarelo e vermelho, e o uniforme preto, deixando claro de que ele já estava em atividade, de que ele continuou suas investigações, de que ele já tinha uma estrutura mais estabelecida como vigilante, né, gente, lembrando de novo, né, esse universo do MCU, ele é mais cartunesco, então a gente vê um personagem, né, a gente vê um Demolidor que dá suas piruetas, né, usa ali o seu arpel, pulando de prédio em prédio, algo que a gente não via muito no universo da Netflix, tá? Mas até então a gente entende que o Demolidor, diferente do Rei do Crime, continuou ali tocando a sua vida. É nesse ponto que a série começa, com aquele epílogo, né, do Matt Murdock, que a Karen Page e o Fog Nelson se encontrando, relembrando o passado e tal, né, ali numa coisa bem amigável, até que o mercenário retorna para se vingar, já que ele conhecia a identidade do Matt Murdock. Ele vai atrás da Karen Page e do Fog, né, matando o Fog, algo chocante, né? Lembrando que o Fog nos quadrinhos já morreu e voltou algumas vezes também, mas dando um fim ao Fog aqui. E aí segue, cara, todo assim, um mix de cenas de ação e violência, deixando claro ao que essa nova série veio, tal, que essa nova produção veio. Havia uma preocupação, né, de muitas pessoas sobre o nível de violência, e eu acho isso coerente, porque a violência ela é uma ferramenta narrativa quando bem usada, e essas histórias de vigilante, gente, de mais pé no chão, precisa de um nível de violência, porque é diferente, sei lá, de você ver o Capitão América sendo na porrada com um robô, com alienígena e tal, e no dia seguinte tá tudo bem, né? Nessas histórias mais urbanas, se o cara levar um tiro, ele vai morrer, como é o caso do Fog. Então, o nível de violência precisa ser bem estruturado, né? E a gente tem aquela cena ali de pancadaria com o mercenário, que é totalmente quadrinhos, né? O Justiceiro, ó, ato falho. O Demolidor dando suas piruetas, indo pra lá, pra cá, segurando nas janelas, nos parapeitos, né? Parecem imagens realmente tiradas das páginas dos quadrinhos. O mercenário utilizando tudo como arma ali, faca, garrafa, né? Ele deixa o Demolidor cravejado de adagas, de lâminas. Cara, quantas vezes, né, a gente leu isso lá no gibi e tá vendo na tela ali, eu vibrei, fiquei maluco, né? Não vou dizer que foi tudo perfeito, eu achei que os efeitos às vezes ficando meio esquisitinhos, né? Ficou muito boneco em CGI, mas no geral, assim, nada que atrapalha a experiência não, tá? Inclusive eu espero ver mais do mercenário no futuro do MCU, porque esse epílogo termina com o Matt cedendo, né, a sua natureza violenta e tentando matar o mercenário, né? Ele não morre, ele cai lá, mas não morre, mas o Matt dentro de si sabe que cedeu à tentação. Você tentar é quase tão grave quanto você fazer, né? E é aqui que termina o epílogo. Temos um gap de 1 ano, e aí 1 ano depois a história começa de maneira cronológica. E aí eu acho que fica muito legal pra gente entender a dinâmica dessa nova história, separando entre o Fisk e o Murdock, tá? Rei do Crime, Demolidor, porque tudo vai girar entre os dois. Então vamos lá, primeiro sobre o Wilson Fisk. Primeiro, Vicente D'Onofrio sempre faz um trabalho excelente, né? A gente vê que o tempo todo o cara tá tenso, assim, aquela coisa, ele ficar mexendo as mãos, assim, olhando pros lados, parece que ele vai pirar a qualquer momento, sabe? Eu fico imaginando em qualquer momento ele vai pegar a cabeça de alguém assim, vai esmagar, vai espremer, porque é um cara que tá se contendo sempre o tempo inteiro,
Eu acho que o ator traz essa sensação muito bem. E o Fisk entende que para ele adentrar esse mundo da política, ele tem que se eximir, tem que se afastar totalmente do seu lado criminoso, que fica por conta da Vanessa. Né? Durante o período que o rei estava em coma, lá depois do tiro da Eco, a Vanessa assume os negócios, dá um verniz jurídico, constrói empresas de fachada. Né? É algo que o Fisk faz nos quadrinhos também. Inclusive, isso é o que dificulta muitas vezes personagens como o Homem-Aranha, o próprio Demolidor, prender o Wilson Fisk, porque é muito difícil conectar o lado criminoso do Rei do Crime com o Fisk, empresário de sucesso em Nova York. Então é a Vanessa que se transforma nessa espécie de rainha do crime. Né? Ela consegue gerir essa coordenação, essa junção, essa gestão das várias máfias de Nova York, né, de uma maneira muito mais inteligente, muito mais organizada, diferente do Fisk, que exercia aquilo pela força, pelo medo, pela chantagem. Então ela faz isso, só que ela e o Fisk estão meio que rompidos. Né? Ela ficou um tempão sem ele, teve um amante, né? Enfim, depois ele volta, mas a gente vê que ele ainda é apaixonado por ela, né? Ele é maluco por ela, obcecado, podemos até dizer, né? Mas ele entende que ela e ele não podem se envolver diretamente, porque isso vai afetar sim a sua imagem pública. E o que é o Wilson Fisk político? Né? O Fisk ele tem essa visão mais autoritária. O Fisk ele é o clássico outsider, que aparece na política de vez em quando. É o cara que vem de fora. É o cara que não é um político tradicional. Ele fala que ele vai chegar, que ele tem resposta para tudo, que tudo é simples, né? Que com ele não tem corrupção, que ele vem para fazer uma limpeza. Né? Inclusive o mote de campanha do Fisk é algo como Fisk can fix it, alguma coisa assim, tá brincando, né, com o nome do personagem em inglês, que quer dizer Fisk pode consertar, né, que é só você ter força de vontade, é só você trabalhar sério, né, você ser um cara duro, que aí as coisas podem melhorar. Então o Fisk ele vem com essa proposta e aquela cena dele com o buraco no trânsito mostra muito isso. Né? Que ele não está preocupado com licença pública, que ele não quer saber. Ele vai chegar e vai mandar, olha, conserta, resolve, eu não quero saber se isso vai dar problema depois. Né? Inclusive, os dois assessores dele, tem aquela mulher que é uma política mais, que é uma assessora que entende o quadro político de maneira mais séria, mais tradicional, e tem aquele outro rapaz, o Blake, que ele já é um assessor que vê esse ponto de vista da política mais viral, né? Que é o cara que está o tempo todo falando, não, o senhor tá certo, né? Tem que falar assim mesmo, porque isso aqui, ó, fizeram um meme, né? O senhor tá, tá nos Trend Topics, né? As redes sociais estão aprovando muito o que o senhor está falando, então isso dá uma popularidade, né? Isso cria um buzz, isso cria uma influência. Então você vê ele um lado mais conservador, né, um lado mais moderno, e o Fisk está transitando entre esses dois pontos. Ele, inclusive, bate muito na tecla da questão do antivigilantismo, lembrando que o Fisk, nos quadrinhos, também foi prefeito. Durante a sua gestão lá, ele passou a lei antivigilante, né, que era uma lei que fazia com que a polícia, né, e as entidades de segurança passassem a caçar os vigilantes. Isso deixou a vida dos super-heróis ali bem mais difíceis em Nova York. Mas o Fisk ele começa a falar isso também, inclusive ele cita, né, que no seu discurso que não dá mais para aguentar homens andando por aí matando as pessoas com caveiras pintadas no peito e nem gente pulando de prédio em prédio vestido de aranha. Claras referências ao Justiceiro e ao Homem-Aranha. O que também deixa claro, gente, né, pode ser, isso aqui é um easter eggzinho, uma referência. Sim, mas também uma forma da Marvel dizer que, olha, tá acontecendo muita coisa. Nesse universo tá acontecendo muita coisa, e por mais que a gente não esteja mostrando, saiba de que esses personagens estão em atividade. Então, se no próximo filme do Homem-Aranha aparecer ele em Nova York, ali já com o uniforme novo e tal, tipo, não vai precisar mostrar o que aconteceu, o luto dele pela tia May e ele costurando o novo uniforme. Não, tá? Ele está em atividade, como o Justiceiro também está em atividade, como o Tigre Branco é mencionado também, vamos falar dele já já. Então, essa fala é bem emblemática, porque mostra que as coisas estão acontecendo. E os vigilantes, eles são importantes em Nova York, né, principalmente, que é o cenário, é o macro cenário onde a história se passa, onde a trama se passa,
porque a polícia não está dando conta, os índices de violência estão altíssimos, os vigilantes estão tentando fazer ali a sua parte, né? Estão tentando ajudar. Mas o Fisk, né, como é um cara que era o rei do crime, ele entende que os vigilantes não são um risco para ele também. Então ele vai tentar passar isso tudo e ainda assim tentar consertar, né, tentar dar um jeito essa limpeza em Nova York. Em parte, eu até acredito que na cabeça do Fisk ele acha que realmente pode ser um bom político, de que ele realmente pode fazer algo por Nova York. Né, porque por mais psicopata que ele seja, ele gosta da cidade. Então eu acredito que ele realmente pense isso. Só que a visão dele é deturpada. Por mais que ele tenha entrado para a política, ele não deixou de ser o rei do crime. Tanto é que na cena onde ele precisa segurar o apoio do comissário de polícia, ele chantageia a família do cara. Ou seja, ele continua usando os métodos de criminoso. Né? Uma vez rei do crime, sempre rei do crime. Então isso não muda, tá? Por mais que ele dê esse verniz, né, de ser um novo homem, enfim, a gente sabe que, né, ele continua sendo o mesmo sociopata. E aí só uma curiosidade aqui, né, que funciona muito melhor para o público norte-americano, principalmente para o nova-iorquino, mas a gente dando uma pesquisada ajuda a entender ainda mais a mentalidade do Wilson Fisk, que ele tá naquela cena que ele alisa a mesa e cita, né, de que, nossa, grandes homens já sentaram aqui antes de mim, enfim, e ele menciona um político que o pai dele gostava, o Fiorello LaGuardia, né, mais precisamente foi o 99º prefeito de Nova York entre 1934 e 1946, durante o chamado New Deal, que foi aquele conjunto de políticas públicas e reformistas que ocorreram nos Estados Unidos após o crash de 29, né, a chamada crise de 29, que trouxe fome, pobreza, né, um monte de desemprego, enfim, um caos econômico, né, em Nova York, porque foi quando a Bolsa de Nova York quebrou, mas isso afetou os Estados Unidos como um todo e o mundo também, e através do New Deal, novas políticas públicas foram sendo implementadas para tentar sanar algumas dessas dificuldades. E o LaGuardia, né, esse prefeito, ele foi um dos grandes nomes dessa época. O cara foi tão bem aceito que ele foi eleito através das leis de fusão até então presentes em Nova York, que significavam que partidos diferentes podiam apoiar até então o mesmo candidato. Né? Eu sei que hoje isso já acontece, tá, gente? Mas vamos lembrar que estamos falando da política norte-americana, né, que é muito bipartidária, então nós tivemos ali, tipo, ambos os lados apoiando o mesmo cara e achando que não, esse aqui é um cara que pode resolver, pode melhorar, pode consertar as coisas. E o Fisk se mira nesse tipo de cara, só que uma visão totalmente deturpada, né? Ele acredita que está fazendo o bem, mas através de métodos torpes. Beleza, falamos bastante do Fisk e o Demolidor. O Demolidor se aposentou até então, né? Ele se culpa pelo fato de ter cedido ao impulso de matar o mercenário e também se culpa pela morte do Fogg, já que o Fogg só morreu por ser amigo dele. Então ele está nessa crise de consciência que é muito comum do Justiceiro nas histórias, tá? Quem leu os gibis do Justiceiro, as histórias em quadrinhos, sabe que ele já teve essas neuras, essas noias diversas e diversas vezes antes. Isso não é novidade nenhuma para ele. Mas aqui ele meio que se aposentou, né? Ele está tendo uma nova vida, profissionalmente ele vai muito bem. Ele abriu um escritório com a Kristen McDuffie, que nos quadrinhos também foi sócia e namorada dele. Aliás, é muito complicado, né? A gente citar alguma mulher envolvida com ele e dizer que não ficou com ele em algum momento, porque o Demolidor é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher, já dizia a piada, né? A piadoca. Mas o escritório vai indo bem. A relação dele com a Karen Page, nem tanto, né? Mais uma vez, ele e a Karen acabam se separando ali pelo trauma da questão do Fogg em si, né? Ele acaba se envolvendo com uma outra mulher, né? A Glenn, que aqui na série é uma psicóloga, né? É uma terapeuta, mas nos quadrinhos ela era uma empresária que foi namorada do Demolidor também, isso há muito, muito, muito tempo atrás, né, em quadrinhos bem antigos, mas o cara tá tocando a vida dele. Contudo, né, a gente sabe que ele nunca tem sossego, e aí ele começa a ser atormentado pelo retorno do Wilson Fisk como prefeito de Nova York, e aí vocês imaginam quando ele descobrir que o novo affair romântico dele, né, que essa terapeuta, a Glenn, também será terapeuta de casal
da Vanessa e do Wilson Fisk. Ou seja, colocando ele sempre diretamente envolvido com o Fisk, cara. Não tem jeito, o cara acaba envolvido. Eles acabam envolvidos de alguma maneira, né? Mesmo quando eles não querem. Então você imagina como é que ele vai pirar nesse momento. E esses 2 episódios iniciais mostram muito isso, dessa crise de consciência que o Demolidor passa, e a gente vê isso sendo bem ilustrado em 2 cenas. Uma é aquele encontro que ele tem com o Rei do Crime na cafeteria, onde ele deixa claro pro Rei do Crime o seguinte: você é prefeito, beleza, eu tô na minha, mas se você pisar fora, né, se você fizer xixi fora do pinico, eu estarei lá para te cobrar. E o Rei do Crime fala para ele: olha, e eu tô na minha, eu não tenho nada a ver com a morte do seu amigo, mas saiba que eu, como prefeito, eu vou estabelecer uma lei anti-vigilante, e se você continuar pulando por aí fantasiado, eu vou te pegar também. Ou seja, eles continuam com aquele acordo tenso entre eles, né, aquela relação passivo-agressiva, mas o Matt deixa muito claro para ele: você tem uma natureza que é violenta, e eu fui alguém que fui criado na graça. Lembrando que o Matt Murdock, que é católico, né, ele foi criado ali no meio religioso, mas ele fala: não é porque eu fui criado na graça que eu não acredito em retribuição. Então, se tiver que fazer alguma coisa, eu vou fazer. E a outra cena que deixa isso bem claro, essa fúria dentro dele que ele está aprendendo, é quando ele vai se defender daqueles policiais, né? Ele vai tentar salvar a testemunha do caso do Tigre Branco, e ele espanca os caras, né? De uma maneira bem violenta também. Você vê que ele está o tempo todo se segurando, e aí quando ele se solta, ele arrasa os caras e dá aquele grito que coloca, né, para fora ali tudo que ele estava sentindo naquele momento. Ou seja, esse arco, né, de autopunição e redenção, eu acredito que será muito presente durante toda a temporada. Falando sobre outros personagens, já que a gente citou o Tigre Branco, ele está aí na série, o Hector Ayala, né, o Tigre Branco, que é um personagem original de 1975, né, se eu não me engano, ele nem era da Marvel originalmente, né, mas depois acabou sendo introduzido ali dentro do seu universo. A história é bem simples, gente. Inclusive na série, assim, não tem história de origem nenhuma, né? Ele só menciona ali de que ele tem um amuleto mágico que dá poderes a ele, e o personagem nos quadrinhos é bem isso, né? Era um estudante porto-riquenho, se eu não estou enganado, que vai para Nova York, e nessa pegada ele acha um amuleto, ele acha uns trajes, um negócio meio ritualístico, que dão esses poderes a ele de super força, super agilidade, fator de cura, né, e faz com que ele se torne um vigilante em Nova York. O personagem depois, né, com o passar do tempo, acaba morrendo, outros tomam o seu lugar. Nós temos vários tigres brancos através do tempo, mas eu achei legal que a Marvel colocou aqui, não deu muita explicação, e eu acredito que a gente não vai ver nada muito mais profundo, não. E vale só mencionar que o ator, né, que faz o Tigre Branco, ele infelizmente faleceu, né? Essa série, essa temporada foi o último trabalho dele, ele que morreu aí aos 56 anos, vítima infelizmente de um câncer. Então eles acabam colocando ali no segundo episódio uma homenagem a ele, né, dizendo que foi dedicada à sua memória. Outros 2 personagens interessantes que vale a pena a gente mencionar é o Cherry, que é aquele investigador que está trabalhando com o Matt agora, sabe a identidade dele, né? Ele fica trazendo informações para ele. O Cherry, ele é um personagem original da série, mas ele me lembra muito a função do Ben Urich com o Matt Murdock. O Urich, ele fazia o papel do jornalista investigativo, e ele trazia informações que ele não poderia, né, divulgar. Ele traz aquilo para o Matt Murdock, posteriormente para o Demolidor, né, fazendo com que o Matt pudesse atuar aonde ele não conseguisse. Então, como nós não temos um Ben Urich, já que ele morreu na série da Netflix, eles colocaram esse personagem para fazer essa função investigativa em auxílio ao Demolidor. Tá? Mas em contrapartida tivemos o surgimento de outro personagem, a Baby Urich, que é a sobrinha do Ben Urich, né? Tanto Urich aqui. De novo, né? Eu acho que foi um erro da série da Netflix ter matado o Ben Urich, e aí a Marvel, precisando de um personagem desse tipo,
cria a sobrinha dele, que também é uma personagem investigativa, né? Só que ela faz isso de uma maneira bem mais moderna. Ela fica fazendo uma espécie de blog com a população de Nova York, o que é interessante porque mostra a opinião pública do que está acontecendo, né? Quem é do lado dos vigilantes, quem é do lado do Fisk, enfim. Eu achei isso bem interessante, acho que uma personagem deve ter bastante relevância daqui para frente. Né? Lembrando que o Ben-Urich originalmente ele não tem uma sobrinha, tem um sobrinho, o Phil, que seria, né, futuramente o Duende Macabro. Mas eu acredito que isso não deve acontecer com essa personagem da série. Então, assim, para concluir, tá? Cara, não me decepcionou, tá? Foi o que eu esperava, até mais. De novo, níveis de violência interessantes, cenas de ação, começando com plano sequência, que era tão tradicional da série na Netflix. Eles fizeram aqui também, aquela pancadaria para todo lado, dando pirueta. A forma como o Matt usa os seus poderes, sem precisar explicar, né, como ele seguia pelo som. Quando ele está rastreando aqueles policiais, ele se concentra no som dos passos. Então é como se fosse uma assinatura, né? Como se ele conseguisse seguir o cara pelo padrão dos passos que ele faz. Ele mesmo cita para o Rei do Crime: os seus passos estão mais leves, você perdeu peso, ganhou massa. Ou seja, esses super sentidos que ele usa sem precisar de nenhum recurso gráfico, sem precisar ver o ponto de vista dele com, sei lá, com ondas sonoras, assim como se fosse um morcego. Não precisa, fica tudo muito subentendido e funciona muito bem, né? A série é muito sutil nisso, mas é muito funcional. Então eu acho que pega bem legal esse lado urbano, esse lado vigilante da Marvel. Cara, como eu falei, é algo que eu gosto demais, sabe? Eu acho que a Marvel trabalha melhor do que a própria DC nesse sentido. Tá? Eu acho que os personagens vigilantes da Marvel são bem mais humanizados, são bem mais interessantes, e eu acredito que a série vai bater muito nessa questão política da segurança ou da insegurança pública. Eu sei que já começaram a aparecer algumas críticas, algumas comparações do Rei do Crime, né, com políticos do mundo real. Eu deixo aí para cada um fazer a sua comparação. Eu acho que dá para traçar algumas semelhanças, sim. Porque essa questão da segurança pública, gente, ela é presente nos Estados Unidos, ela é presente aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, sabe, em outros lugares do mundo. Então, esses discursos, de repente, mais autoritários, né, de você tentar usar mais força contra o crime organizado, eu acho que isso é presente no mundo inteiro. Então, cada um aí pode fazer seu paralelo, sua comparação política, tá? Mas sim, a série talvez ela toque um pouquinho nesse ponto crítico. E aí, pra gente finalizar, tá? Só falando de segurança pública, a gente tem naquela cena final dos policiais, né, atacando o Matt Murdock, e a gente vê que um deles tem uma tatuagem da caveira do Justiceiro com a bandeira dos Estados Unidos. Eu acredito, tá? Eu acredito que a Marvel deva entrar na situação do Justiceiro hoje como um grande caso de branding, de reformulação de marca que a Marvel tem com um dos seus personagens mais populares. Do que eu tô falando, tá, gente? Eu tô só citando aqui porque eu acho que aquilo ali não tá à toa, tá? Mas vamos lá, sem entrar muito, né, nisso, se a série for trabalhar mais nesse ponto, a gente comenta melhor sobre isso no futuro. Basicamente, a Marvel, como empresa, ela está tentando desvincular a caveira do Justiceiro, né, e o personagem em si de forças de segurança, de policiais, de militares que usam o símbolo do personagem de maneira autoritária, em manifestações, né, como adesivo e tatuagem, porque a Marvel acredita que o Justiceiro não deve ser vinculado a isso. Que na verdade, na segunda visão da Marvel, o Justiceiro ele representa a falha do Estado. O Justiceiro é o cara, o psicopata, né, que volta da guerra completamente zoado, uma guerra ao qual ele, sabe, não era dele, ele retorna, não tem apoio, não tem amparo nenhum, a família acaba sendo morta numa briga de gangues, né, de novo o Estado falha com o Justiceiro e ele se transforma naquilo que ele é.
Então, quando a polícia, né, quando os militares, as forças de segurança passam a usar o símbolo do justiceiro, significa que elas estão usando o símbolo de alguém ao qual elas falharam, como Estado. É a visão da Marvel. Tá? Então isso é algo que ela já vem trabalhando há algum tempo. Inclusive o Justiceiro, nos quadrinhos, passou até por uma fase que ele mudou o símbolo. Depois eles mataram o personagem. Né? Já tivemos histórias onde o Justiceiro encontra policiais que adesivaram ali a viatura com a caveira dele. Ele fala, olha, não faça isso, tá? Porque o que eu faço porque eu acho que é necessário, mas eu sei que não é correto. Vocês, como policiais, devem agir melhor do que eu. Né? Vocês devem ser melhores do que isso. Vocês devem cumprir a lei. Algo que eu não faço. Eu tenho consciência de que eu sou um criminoso, que eu sou um assassino. Então a Marvel já tentou trabalhar isso algumas vezes. Enfim, cara, é um assunto muito complexo, tá? Muito amplo, muito extenso. Cabe a gente falar mais sobre ele no futuro, se a série tocar nisso. Tá? Eu só estou citando aqui porque eu achei muito pontual eles mostrarem aquilo. E eu acredito que quando o Justiceiro aparecer, esse possa ser um dos temas em volta do personagem. Eu quero ver como é que eles vão fazer isso na série. Bom, é isso, gente. Foi a nossa análise dos 2 episódios iniciais. Deixa aí nos comentários a sua opinião. O que vocês acharam da série até aqui. Tá? Caso eu tenha deixado algum detalhe, alguma coisa importante, deixa aí também. Vamos falar muito de Justiceiro, Demolidor, Rei do Crime por aqui. Tá bom? Semana que vem estaremos aqui com um novo episódio também. Tá legal? Então deixa aí nos comentários. Dê o seu like ou dislike, que você preferir. E se você gostou, se inscreva no canal para não perder nada do que a gente faz. E nos incentivar também a produzir cada vez mais. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!